Oi, pessoal. Esse é um vídeo rapidinho, só para a gente conversar um pouquinho sobre como a gente consegue rodar os testes recentes que a gente viu, né? Correlação, regressão. Eu já expliquei como funciona aqui o teste T, né, nesse site. Então aqui eu vou, é o mesmo site, né, o Statist. Vou aqui importar, né, enviar esse dado aqui. Então aqui, olha lá, a gente tem o dado de abundância de uma comunidade de sapos em várias áreas, qual que é a área desse fragmento, né, a distância até um fragmento, uma área contínua de mata e a altitude. Então eu quero fazer, por exemplo, ou eu posso fazer, na verdade, testar uma relação entre a abundância e a área, né, que é uma relação clássica em ecologia. Então eu seleciono essas duas variáveis aqui, ele já está dizendo que é métrica, né? Ou seja, um dado contínuo, quantitativo, melhor dizendo. Aqui ele tem aquelas estatísticas descritivas, né? Média, desvio padrão, valor máximo, mínimo. E aqui, olha lá, ele já me pré-selecionou o teste paramétrico e não paramétrico, né? Ele já tem essas duas opções, ele está colocando aqui para mim. E aí ele já me diz, né, que o teste mais apropriado, né, já está pré-selecionada a correlação, é justamente o que eu quero, né. Então aqui a gente viu isso na aula de teste de hipótese, e aqui ele pede para a gente confirmar qual que é o tipo de teste que a gente quer. Se a gente quer um teste bicaudal ou um teste unicaudal, na parte positiva ou na parte negativa. Eu quero testar, na verdade, como eu já sei, né, baseado em teoria, que existe uma relação positiva entre a área e a abundância, ou seja, quanto maior a área do habitat, né, maior o número de indivíduos que eu posso encontrar lá. Então eu vou escolher aqui uma hipótese unicaudal na parte positiva, né? Então eu espero que exista uma relação positiva, né, uma correlação positiva entre essas duas variáveis. Aqui ele está simplesmente me dando uma opção, né, de olhar para os pressupostos da análise. Como a gente viu, simplesmente o pressuposto mais importante é a linearidade. Aqui ele me diz qual que é a hipótese nula e a alternativa. A hipótese nula, que a gente já viu também na aula de teste de hipótese, né, que não há uma associação. E aqui, como eu tinha escolhido lá em cima para a hipótese direcional, ou seja, um teste unicaudal, ele já está dizendo, ó, existe uma associação positiva entre a abundância e a área. Aqui ele dá o número de unidades amostrais, né, que são 56 fragmentos, e aqui ele já me dá, né, o que me interessa, que é a correlação de fato, né, que então é o R de Pearson. Então aqui, olha lá, estranhamente, né, inesperadamente, ele encontrou, né, o teste encontrou uma correlação ligeiramente negativa entre a área e a abundância, mas ela não é significativa, olha lá, né? A gente tem uma relação, um valor de P aqui não significativo de 0,96, né? Aqui também ele me dá, então aqui a gente, como a gente interpretaria, né, esse resultado. Existe essa correlação, essa aqui é a estatística do teste que me interessa, né? Então eu informaria isso para o leitor, só que ela não é significativa. Então eu não consigo rejeitar essa hipótese nula de que não existe uma associação ou que ela é negativa, né? Porque como a minha hipótese alternativa é aquela positiva, a minha hipótese nula é de que tanto que ela não existe associação ou que ela é negativa. Então eu não consigo rejeitar a hipótese nula, tá? Então eu não consigo concluir, esses dados não me permitem concluir que existe uma associação positiva entre a área e a abundância. Aqui mais para baixo, ele também me dá a opção de fazer uma regressão, tá? E ele está pedindo para eu selecionar, para eu informar para ele qual seria a variável dependente. Antes de entrar nisso, vamos ver aqui como é que um gráfico, né? Eu acho que fica mais fácil a gente entender essa relação aqui. Eu vou descer aqui embaixo assim. Aqui eu vou change axis. Aqui.
Então, esse aqui é um scatterplot, né? Um plot de um gráfico de dispersão. Então, aqui eu tenho lá os meus 56 pontos, né? Então, aqui é a área, que eu estou colocando aqui como se fosse justamente a minha variável preditora, né? E aqui a abundância, né? Não tem como ser diferente, né? Que a abundância vai influenciar a área, não tem como, né? Então, é sempre a área que influencia a abundância, que é o meu eixo Y e aqui meu eixo X. E aqui ele está plotando para mim a reta de regressão, né? E aqui dá para ver justamente que existe uma relação ligeiramente negativa, né, entre essas duas variáveis, mas a inclinação da reta não é muito intensa, né, muito inclinada. Aí sim, vamos, né, olhando esses dados primeiro, antes de fazer, né, a análise, aí a gente pode voltar aqui, né? Opa, é o contrário. A variável dependente é a abundância, né? Então aqui, de novo, ele está medindo para mim, né, o R quadrado. A gente já viu como ele é calculado, o que ele representa, como é que a gente interpreta esse resultado, né, do R quadrado. Então isso aqui dá uma ideia da gente do quanto que uma variável explica da variação da outra, né? Então é como se a área, nesse caso, né, explicasse, a gente poderia interpretar dessa forma, né, a área explica cerca de 5% da variação na abundância, né? Aqui eu não preciso usar o R quadrado ajustado porque eu só tenho uma variável preditora. Então seria uma regressão linear simples, né? Aqui eu tenho a minha tabelinha já nova, olha lá. Então aqui eu tenho o meu modelo, né? Como a minha variável preditora ela é contínua, o grau de liberdade é sempre 1, né, por padrão. Aqui eu tenho um teste, a estatística F, né, e o valor de P da estatística F, também não significativo. E aqui sim eu tenho a minha tabela que me interessa aqui no caso da regressão, olha lá. Eu tenho aqui os coeficientes, né, então aqui a área, né, e eu tenho aqui o que seria esses coeficientes, né, então aqui eu tenho a inclinação da reta, né, o coeficiente angular, o beta, né, o beta 1, seja lá como você quer chamar, da área, né, e aqui eu tenho a minha, o que está chamando de constante aqui, mas é justamente o intercepto, né, ou o alfa, se você quiser, né. Aqui a única coisa que vai mudar é que ele está padronizando o coeficiente, né, angular, ou inclinação, ou slope da reta. A gente não conversou sobre isso na aula, mas isso aqui é simplesmente uma maneira de você padronizar para o beta variar sempre de -1 a 1. Então isso te dá uma ideia mais ou menos da intensidade da relação, né? Aqui eu tenho o erro padrão, né, do coeficiente. Aqui a estatística T, que é onde é feita em cima, né, em cima da qual é feito o teste de hipótese, no caso da regressão, né? Aqui eu tenho o teste de hipótese em relação ao F, né? Que é calculado daquela forma que a gente viu, né, da divisão entre o quadrado dos médios, etc., do modelo do resíduo. Então aqui a gente tem, né, o T, que é bem baixinho, né, e não surpreendentemente o valor de P é não significativo, né. E aqui eu tenho o intervalo de confiança do beta, né. Então aqui ele está me dando a estimativa pontual do beta, do coeficiente angular, e aqui o que seria, né, o limite superior e o inferior dentro desse intervalo de 95% de confiança, tá? Isso aqui é só simplesmente o resíduo, né, uma distribuição dos resíduos, mas isso aqui é justamente, de novo, né, aquele mesmo o scatterplot, o gráfico de dispersão, mostrando exatamente aquela mesma relação. A gente viu que, né, a inclinação da reta é bem baixinha, né, e isso indica pra gente que não tem uma relação lá muito significativa. Isso aqui são outros gráficos que pra gente não importa tanto. Esse também não, eu acho que é isso. É isso, gente. Talvez aqui, né? Sim, é para eu testar os pressupostos da análise, né? Então eu posso utilizar, por exemplo, esse gráfico aqui, que é o gráfico de quantias, né? Que mostra para mim se existe desvio em relação à normalidade dos resíduos. Aqui, como esses pontos, essas cruzinhas, elas estão dentro desse intervalo aqui, né? dessas duas linhas, eu posso dizer tranquilamente que não existe nenhum tipo de desvio em relação ao pressuposto de normalidade. Então eu posso sim interpretar esses resultados. Tá bom? É isso, gente.
Por enquanto é isso em relação à correlação, e a regressão agora vocês já sabem fazer utilizando esse site aqui.